Hora de mais um Mercado da Bola, família. Mais um aqui agora, publicado, gravado entre os dias 14 e 15 de julho. Eu sou o Brownie, você me segue Tem Futebol todos os dias aqui no nosso perfil. E a gente já começa aqui com o Richard Rios recebendo uma proposta do Zenit da Rússia de 30 milhões de euros. Os russos não estão de brincadeira e querem mesmo desfalcar o futebol brasileiro. Primeiro o Luiz Henrique do Botafogo. Agora, a gente teve o Gerson do Flamengo. E agora o Richard Rios do Palmeiras, cara. E o Rossi, rapaziada, não é Mercado da Bola, mas aí o cara não tinha Instagram. Agora ele tem um. Michael, de fato, recebeu propostas do mundo árabe de empréstimo com opção de compra. O Flamengo ainda avalia as propostas. Gregory segue treinando normalmente e deve jogar contra o Vitória na quarta-feira. Havia um acordo financeiro que era bom para o clube e para o jogador, mas o Al Rayyan quis mudar os termos no fim das contas. Apesar do desejo da transferência mais rápida por parte do seu empresário, John Textor se irritou e a informação é de que o Botafogo só vai aceitar agora o pagamento da multa. Outra informação do Botafogo é a volta de Matheus Martins aos treinamentos. Ele pode ser relacionado contra o Vitória depois de alguns meses parado por lesão. Ramon Dias está na pauta do Fortaleza. Além dele, Zubeldia, ex-técnico do São Paulo. Zubeldia é um nome mais forte nesse momento, mas Ramon Dias tem a especialidade de ter tirado o Vasco e o Corinthians do rebaixamento em 2 anos seguidos, e essa é a missão que o Fortaleza tem. O Cruzeiro, na verdade o Flamengo desistiu de vender Matheus Gonçalves para o Cruzeiro. O clube já tinha um acordo com o jogador que queria se transferir para a Raposa, tempo de contrato, salário. Mas acontece que o Flamengo, além de ter achado a proposta baixa, decidiu que não vai mais negociá-lo, as negociações estão encerradas desse primeiro momento, porque o Flamengo entende que estaria reforçando um concorrente numa briga direta pelo título. Nesse momento, o Flamengo e o Cruzeiro têm o mesmo número de pontos. Um é o líder, o outro é o vice-líder. Outro clube que estava interessado no futebol do jogador era o Bragantino, até pouco tempo. O Fluminense está interessado em Inestrosa, jogador do Atlético Nacional, e quer utilizar o interesse do clube colombiano em Serna para uma possível negociação com troca, mas evidentemente que o Fluminense teria de pagar, porque o Inestrosa é um jogador muito melhor, Vale lembrar que Inter, Cruzeiro, Botafogo, todos esses times sondaram o atleta colombiano, ponta, muito bom jogador, mas acharam as pedidas muito caras. E o John Kennedy, família, que tá de volta ao Fluminense, cara. Acabou o contrato de empréstimo, foi encerrado, o vínculo de empréstimo com o Pachuca. Ele até começou bem, teve troca de treinador, perdeu um pouco de espaço. E aí nessa, tivemos aí a volta, do jogador que vai tentar ser aí recuperado, entre aspas, pelo Renato Gaúcho. E o Fluminense já tenta agilizar a documentação para colocá-lo no bid, para ele jogar o Fla-Flu no domingo. O Brighton publicou hoje, que a transferência, a transação, a grana do Chelsea, entrou. Referente à transferência do João Pedro, nos comentários está muito engraçado, os torcedores do Chelsea agradecendo em massa, pelo poder de decisão aí do João Pedro na reta final da Copa do Mundo de Clubes. Thiago Almada está perto de ser o novo reforço do Atlético de Madrid por 40 milhões de euros. Segue a novela Gyökeres, ainda não há um acordo definido para a transferência do jogador para o Sporting para o Arsenal, de acordo com Fabrício Romano. Fortaleza perdeu 3 jogadores lesionados no clássico contra o Ceará, incluindo 2 goleiros, cara. Além da troca do comando técnico, o Leão tá numa situação complicada em antepenúltimo lugar. O Newcastle deve comprar Ekitike do Eintracht Frankfurt por 70 milhões de libras. Zubeldia ganha força para assumir o comando técnico do Fortaleza. O Palmeiras recusou, numa atualização, a proposta feita pelo Zenit de 30 milhões de euros por Richard Rios. O jogador é considerado peça importante e o atleta quer ir para uma equipe, um grande centro, uma grande liga do futebol europeu, caso saia do Verdão.